a porta da redenção aberta aos gentios. Tem como base Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o acontecimento, de Pedro. Pedro estava em Jope, na cidade de um homem curtidor chamado Simão, e Cornélio era um gentio que teve uma visão de anjos, Atos 10 relata que esse gentio, centurião, ocupava um cargo no governo de Roma, no governo romano, e relata aqui a história que ele era alguém temente a Deus. As Escrituras diz que ele era temente a Deus, fazia esmolas, fazia oração, fazia jejum, e isso chegou em memória diante de Deus. De um outro lado nós temos a figura de Pedro. Pedro, um judeu, apóstolo, líder da igreja primitiva, e que tinha como base uma vida religiosa pautada no judaísmo, como base o judaísmo. Como Deus vai trabalhar no coração de Pedro e no coração de toda a igreja primitiva para fazer uma mudança radical na história, na igreja e na história mundial. Como fazer uma mudança radical? Como fazer uma mudança? Então, o pano de fundo que nós temos aqui, nós temos uma igreja que nós chamamos de igreja primitiva, que tinha os seus costumes, que vinha lá de uma tradição antiga, e essa tradição tinha como base a lei de Moisés. E o autor da revista aqui taxa essa igreja primitiva, diz que essa igreja primitiva tinha um certo preconceito. O que é um preconceito? Um preconceito é algo que você já estabeleceu de antemão. Algo estabelecido de antemão, você já vai com aquele preconceito formado, está dentro da pessoa, e esse preconceito, esse mapa mental que a pessoa adquiriu, e isso não é da noite para o dia que se adquire, isso é uma cultura já estabelecida, é uma cultura que vem de tradição, que recebeu por tradição dos pais, lá no passado, e que se segue essa linha de raciocínio, se anda nessa linha de raciocínio, mas agora vai precisar haver uma mudança nessa linha de raciocínio. Vai precisar haver uma mudança, e toda mudança causa um choque. Tudo aquilo que é novo para nós causa um choque. Sabe que é difícil você conviver com uma aparente contradição? É isso que nós vamos ver aqui nessa lição. Conviver com uma aparente contradição. Então você pega Atos dos Apóstolos, capítulo 10, você vê Pedro tendo uma visão. Nessa visão, desce até ele um lençol do céu, desce até ele, abre-se isso diante dele, e uma voz diz para ele: Pedro, levanta, mata e come. O que havia dentro desse lençol? O que havia embrulhado nesse lençol? Animais de toda espécie, quadrúpedes, aves, tudo aquilo que a lei de Moisés considerava como impura, estava nesse lençol. E a resposta de Pedro: jamais, Senhor, eu nunca comi nada comum ou imundo. Veja que Pedro, ele era um observador das leis e rituais de Moisés. Pedro seguia à risca capítulo 11 de Levítico. Capítulo 11 de Levítico, do versículo 1 ao versículo 47,
lá tem uma lista de animais que o judeu pode comer e o que não pode. E ainda finaliza assim, dizendo assim, olha, para que vocês saibam fazer diferença entre o santo e o profano, entre o comum e o imundo, entre o que é santo e o que é imundo. Vocês têm que aprender a fazer essa diferenciação. Agora veja que existe aqui então uma pequena contradição. Aquilo que parece ser uma contradição. Como que alguém que escreveu essa lei agora está falando para Pedro: Pedro, levanta, mata e come. Entender as aparentes contradições é uma grande dificuldade. Mas a igreja precisaria, e Pedro precisaria ser chacoalhado, ser colocado na parede para ele despertar. E a voz responde à indagação de Pedro. A voz responde o questionamento de Pedro. Questionou: eu não vou fazer isso porque isso é imundo. E a voz fala pela segunda vez: Pedro, não faças tu, comum ou imundo, aquilo que Deus purificou. A voz estava dizendo para Pedro: Pedro, isso lá no Velho Testamento era imundo, mas agora chegou o tempo que não é mais imundo, eu purifiquei isto. Só que você seguindo dentro do contexto aqui do capítulo 10, a discussão, irmãos, não é o alimento, não são os animais. Se você vê o contexto, Pedro compreende o contexto. Pedro entende o contexto. Deus não está mandando Pedro agora mudar os seus hábitos alimentares. Mas Deus está mandando Pedro mudar o seu mapa mental, a sua cultura sobre os gentios. A questão não é questão alimentar aqui. A questão é questão de pessoas, de homens e almas. A questão aqui, o que vai haver a mudança na lei, a mudança é que os gentios não são mais considerados impuros ou imundos. Não tem mais isso aqui. Então nós temos que vencer esse preconceito aqui. A igreja, aqui na introdução aqui, o autor fala que o povo de Israel havia se esquecido da grande incumbência que eles tinham de evangelizar o mundo todo. Eles se esqueceram, eles se apegaram à letra da lei e se enraizaram tanto na letra da lei que esqueceram de olhar para alguns trechos do Velho Testamento que falava e dizia que um dia os gentios também iam ser alcançados por uma bênção. Os gentios também iam ser chamados também por Deus. Eles se esqueceram disso. Eles se esqueceram, por exemplo, aqui a chamada de Abraão e os povos gentios. A revelação da graça de Deus às nações foi pré-anunciada pelo próprio Senhor ao chamar Abraão. Deus lhe disse: farei de você um grande povo, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então, se você ler principalmente a carta de Romanos, principalmente os escritos de Paulo, Paulo vai trazer a debate essa questão, que o Evangelho foi anunciado, a primeira vez que o Evangelho foi anunciado para Abraão. Abraão foi o primeiro ser a ouvir o Evangelho. Quando, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus fala para ele: farei de ti uma grande nação, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O Evangelho estava sendo anunciado a Abraão. E Paulo traz isso a debate, e diz assim: olha, vindo a lei, 430 anos depois, por acaso essa lei que veio depois da promessa, veio para anular a promessa?
Ele faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta: não, de maneira nenhuma. A lei não veio anular as promessas. Mas porventura então a lei é contrária às promessas? Também não, a lei não é contra as promessas. Não é contra a promessa. E isso que a igreja primitiva e até hoje nós temos dificuldades em entender e compreender. Que a lei é um parêntese colocado na história da salvação, mas ela não veio anular a promessa feita a Abraão. Bem pelo contrário, ela vem para confirmar, ela vem para dizer que o único meio da pessoa ser salva é pela promessa, e não pela lei. Mas isso é difícil de compreender. Isso é difícil. É necessário pegar uma revelação dessa de Pedro aqui e ficar somente no superficial e fazer igual Pedro. Pedro então se levanta, vai até a casa de Cornélio e fala para Cornélio: ó, vocês bem sabem, vocês sabem da nossa cultura, vocês sabem do nosso ensinamento que não é permitido a nenhum judeu nem se aproximar, nem chegar e muito menos entrar na casa de um gentio ou chamar esse gentio para entrar na sua casa. Tem que haver, no nosso costume existe uma separação. Gentio é gentio, judeu é judeu. E aí, para você compreender isso, você precisa estudar um pouquinho sobre o judaísmo. Você precisa entender um pouquinho. Porque na realidade, sempre existiu no meio do povo de Israel, e na época da igreja primitiva também existia, nos tempos de Cristo também existia, os prosélitos. O que é um prosélito? Um prosélito é um gentio convertido ao judaísmo. Os fariseus faziam isso muito bem. Se você vê lá a repreensão de Cristo aos escribas e fariseus, ele diz assim: olha, ai de vós, escribas e fariseus, que percorreis terra, céu e mar, atrás de fazer um prosélito, e depois de o ter feito, o faz do filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, era uma prática normal o proselitismo. Isso existia lá. Mas o evangelho não é fazer prosélito. É totalmente diferente. Porque o que é um prosélito? Um prosélito é uma pessoa convertida ao judaísmo. Quando se diz convertida ao judaísmo, se diz assim: olha, o gentio foi lá e abraçou a religião judaica e abraçou o ritual da religião judaica. Ou seja, o camarada fez a coisa principal da religião judaica, que é a circuncisão, e dentro dessa circuncisão, o camarada abraça todos os costumes judaicos, que vem também o costume na alimentação. Ou seja, o camarada tem que se tornar um judeu, tem que virar um judeu. Mas o evangelho não é isso. O evangelho não vai obrigar o camarada a virar judeu. O evangelho não vai chegar para o novo convertido e falar para você: olha, você tem que fazer o ritual da circuncisão. Você tem que passar pela circuncisão e abraçar todo esse ritual da lei de Moisés. Não, o evangelho não vai mandar fazer isso. O evangelho vai mudar totalmente isso daí. É uma mudança radical. Veja que aqui dentro de Atos capítulo 10, Pedro foi junto. E essa equipe que foi junto com Pedro é chamada de fiéis que eram da circuncisão. Pessoas, judeus convertidos ao cristianismo, que continuava fiel ao ritual da circuncisão. Eles eram circuncidados, a família dele, todo macho que nascesse era circuncidado, e seguia normalmente o costume alimentar colocado pela lei de Moisés. Então são fiéis da circuncisão. Aí quando você vai em Gálatas, a discussão de Paulo com Pedro,
Paulo, ele defende sim, ele chama Pedro de apóstolo da circuncisão e Paulo apóstolo da incircuncisão. O que significa isso? Pedro continuou com o ritual da circuncisão, enquanto Paulo, no mundo gentio, não colocava esse costume sobre os novos convertidos. Então o que está se ensinando aqui, que existe aqui agora uma diferenciação. Existe um ministério da circuncisão e um ministério da incircuncisão. O judeu pode continuar normalmente fazendo a prática da circuncisão, enquanto que aos gentios, isso é totalmente proibido dentro das cartas de Paulo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, proíbe totalmente o gentio de praticar a circuncisão. Totalmente proibido, não é uma questão de escolher, eu quero me circuncidar. Não, ao gentio dentro de Gálatas foi proibido a prática da circuncisão. E para a igreja primitiva compreender e entender isso, levou um certo tempo. Ponto 1, os primeiros cristãos judeus e a pregação aos gentios. Então Deus precisou trabalhar com a igreja primitiva, para a igreja primitiva compreender e entender que o evangelho ia ser pregado sem levar em conta esses costumes culturais que ele tinha. Tinha que haver uma quebra nos costumes culturais. Aquele costume cultural da igreja primitiva lá em Jerusalém não poderia ser exportada para os outros povos. Vocês vão nos outros povos pregar o evangelho sem levar a cultura de vocês. Sabe, aquilo que está enraizado no mapa mental, que já faz parte do mapa mental da pessoa, o missionário tem que esquecer isso. O missionário não pode levar isso junto com ele. Quem vai fazer missões não pode levar a cultura do país que ele vive junto com ele. Ele tem que deixar a cultura do país dele. A questão não é se a cultura é certa ou errada. A questão é que ele não pode levar a cultura junto com ele. Ele tem que levar somente o evangelho de Cristo, somente a mensagem da salvação em Cristo, e não a cultura do lugar. E também não é bom, tem missionário que deixa a cultura sua de lado, vai para o país de missão, fica lá 20, 30 anos, e quando volta, ele quer trazer a cultura de lá para cá. Também dá errado, também não dá certo. Por isso que você pega o apóstolo Paulo e você vê o camarada é exemplo em tudo. Paulo foi no mundo gentílico, levou o evangelho no mundo gentílico, e quando ele volta para Jerusalém, ele não traz o costume gentílico para dentro de Jerusalém. Ele chega em Jerusalém, fala: não, eu vou fazer o que vocês estão falando para mim fazer. É para fazer um voto? Eu vou fazer um voto. É a lei de Moisés, vou fazer o voto. É para circuncidar um judeu que não é circuncidado? Ele pega e circuncida o judeu que já ajudava ele, que ainda não era circuncidado. Mas quanto ao outro, ele não permitiu que o outro fosse circuncidado. Tito ele não permitiu, mas Timóteo ele foi lá e circuncidou. Olha só como o camarada sabia. Ele entrou no mundo gentílico, voltou para Jerusalém e não levou a cultura de um lado para o outro. Ele permaneceu no evangelho. Nós temos exemplos aí de pessoas missionários no nosso meio, que vai lá no país distante, passa um tempo lá, e chega aqui e fala: ô irmãos, mas vocês são tudo burro, olha lá, é assim. Aí, chega aqui, quer implantar o culto que é feito na África, não dá certo. O culto na África é 3, 4 horas de dança. Você vai fazer 3, 4 horas de dança aqui no Brasil? Não dá certo. E tem missionário que faz isso, ele inverte as bolas, ele esqueceu de ler
lê Atos capítulo 10 e vê o exemplo de Paulo. Você não pega a cultura de um lado e leva para o outro. A cultura do lugar você deixa lá no lugar. E tem cultura lá do lugar que com o tempo você tem que ir mudando aquela certa cultura lá, porque tem muito a ver com espiritismo, com demonismo, com macumbaria. Você tem que ter um tempo para se trabalhar, e se você não souber fazer isso, você não leva o evangelho adiante. Então, o exclusivismo judaico, o exclusivismo atrapalha a pregação do evangelho. Sabe qual é o problema do se achar exclusivista? Isso não é uma coisa somente da igreja primitiva, é uma coisa dos dias atuais. Nós nos cercamos dentro de uma denominação, temos um guarda-chuva denominacional e defendemos a nossa denominação. E fazemos essa defesa da nossa denominação um empecilho para pregar o evangelho. E achamos que prendemos o Espírito Santo dentro de uma gaiola chamada denominação, e esse Espírito Santo só opera no nosso meio e não está agindo em mais lugar nenhum. E se a pessoa não vier para cá e não entrar na nossa cartilha, nós não consideramos essa pessoa salva. E isso é em toda denominação. Nós fazemos uma guerra, entramos numa guerra e não damos e não vemos a liberdade do evangelho. E achamos que a salvação só está dentro daquele nosso costume, dentro daquela nossa maneira de prestar o culto. Tem que ser do jeito que é feito na minha igreja, senão não está certo. E não é bem por aí. Vê que o ensinamento aqui de Paulo, aqui de Pedro aqui, não é bem por aí. O exclusivismo judaico pode ser visto na atitude dos cristãos que saíram de Jerusalém perseguidos, logo após a morte de Estevão. Eles anunciavam a palavra somente aos judeus. Aqui também é uma parte bastante difícil de entender. Eu disse no começo que viver uma aparente contradição é algo bastante difícil. É algo bastante difícil. Os irmãos aqui, primitivos, estavam fazendo algo que eles viram o próprio Senhor Jesus Cristo ensinar. Cristo, quando envia os 70 e quando envia os 12, ele dá uma ordem: vocês vão pregar somente as ovelhas perdidas de Israel. Vocês não vão entrar em caminho de samaritano, não vão entrar em cidade de judeu e nem saudá-los no caminho. Nem saudar, não é nem para saudar. Vocês vão e preguem somente as ovelhas perdidas de Israel. Foi uma ordem de Cristo. E agora, como mudar essa ordem? Como entender que a ordem mudou? Como compreender que a ordem mudou? Oh, mas Deus manda e não muda. E vem é um debate teológico, é algo que confunde a cabeça. Um outro exemplo de Cristo. A mulher cananeia vai gritando atrás dos discípulos. E os discípulos, olha, ela vem gritando atrás da gente aí. E Cristo para e responde para ela: não é lícito pegar no pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas não é o próprio Cristo que está chamando os gentios de cachorro? Não é o próprio Jesus que está chamando os gentios de cães? E vocês sabem da história. A mulher dá a resposta e Cristo fala: grande a tua fé, seja feito segundo a tua fé. Olha só, Cristo a princípio não atende, mas depois atende. Outro caso também, o centurião. Centurião que não fala nem o nome dele, né? Manda os servos lá e diz para Cristo: olha, eu não sou digno que você entre embaixo do meu telhado. Eu sei que a lei proíbe o judeu de entrar na minha casa, e a lei está certa, porque eu sou um imundo, sou
cara que não vale nada, que não presta para nada, não sou digno que você entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. E qual foi a atitude de Cristo? Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Como compreender e entender uma aparente contradição? Como compreender isso daí? Ora, a lei tem uma vigência, a lei exige uma coisa e a lei não está errada. A lei diz, olha, você é um imundo, você é um cão, você é um cachorro. E o centurião aceitou o que a lei fala. Eu tenho que aceitar o que a lei fala. A lei me diz que a única coisa que eu mereço é a condenação. Eu tenho que aceitar isso daí, eu não posso ir contra a lei. Eu não posso me levantar contra a lei está certa. Eu não passo de um cão, de um imundo, de um imprestável. Mas, dize somente uma palavra, Senhor. Dize somente uma palavra. E a minha situação vai mudar. A minha situação será mudada com a tua palavra. O que eu preciso compreender e entender para saber como a dificuldade desses irmãos primitivos? Afinal de contas, existia uma aparente contradição, mas eles precisariam parar e falar, mas Cristo disse isso, mas ele agia um pouco diferente, ele acabou atendendo. Ele acabou cedendo. O que Cristo e Deus quer nos ensinar nisso? Mas para chegar nesse ponto é uma escola. Não é da noite para o dia que se muda. Não é da noite para o dia que o mapa mental vai ser mudado na nossa cabeça. Vai demorar um pouco. E agora, eles não conseguiam ver os gentios na qualidade de co-herdeiros da promessa divina. É o tal negócio, né? A lei diz que é o povo de Israel, e a lei falava mesmo isso. E a lei diz mesmo isso. A lei realmente, se você pesquisar a lei não dá direito nenhum ao gentio. É como você vai ver no decorrer da lição, que a lei é uma inimizade entre judeu e gentio. E essa inimizade precisa ser tirada. Ela não pode permanecer, ela precisa ser tirada. Mas para ser tirada, precisa ser trabalhada na cabeça dos irmãos judeus. E é isso que vai acontecer. Ainda não haviam entendido a universidade do Evangelho, já anunciada na mensagem profética presente no Antigo Testamento. Então você começa a ver a lei, mas no Antigo Testamento existia antes da lei a promessa dada a Abraão, e depois da lei existiam as profecias dos profetas que vêm falar, não somente em um lugar, mas em vários lugares, que os gentios seriam alcançados pela obra do Messias. Em Isaías capítulo 9, versículo 1, é aquela passagem que fala assim, olha, sobre a terra de Zebulon. Tu, ó terra de Zebulon, foste aviltada, foi tornada em trevas no passado, mas agora, nos últimos dias, a luz resplandeceu no vosso meio. Isso daí já dizia sobre Cristo morando nessa terra. Jesus em carne e osso, o verbo feito carne, morando na terra de Zebulon e Naftali, que é a Galileia dos gentios, que é uma história longa, né? Você pesquisar no Velho Testamento, você vai encontrar que aquela terra lá, por ocasião de uma invasão estrangeira pelo governo assírio, pelo império assírio, eles invadem o reino do norte, a terra de Israel, o reino do norte, e leva o reino do norte embora e coloca naquele lugar moradores de outras nações. E ali então vai haver uma miscigenação de religião. Os idólatras que vêm para lá e tem que abraçar um pouco da lei de Moisés, porque Deus vinga as atitudes dele, para o negócio melhorar um pouco, o rei manda sacerdotes para lá, e ali nasceu uma religião que era uma disputa entre o judaísmo
e os samaritanos. E essa disputa você vai ver na igreja primitiva. Você vai ver o problema na igreja primitiva. Mas ali já existia uma profecia que o Messias, que Cristo, haveria de ser dado para a luz dos gentios também. O Messias não é prometido somente para Israel. O Messias é uma promessa para todas as nações. E é isso que a igreja primitiva precisava compreender e entender para esse evangelho ir adiante. E é isso que eles vão começar a entender e compreender. Mas nesse trabalhar aqui de Deus, Deus continua o seu trabalho. Deus continua agindo para trabalhar. Subtópico A, Filipe e o eunuco. Em Atos capítulo 8, versículo 26 ao 40, o diácono Filipe pregou o evangelho a um etíope, convertido ao judaísmo. Olha só, aqui agora nós temos um prosélito que ocupava um cargo em um reino, foi até Jerusalém para adoração. Então era costume, né? Era o costume da lei, costume das festas judaicas. Uma vez por ano, toda pessoa tinha que subir a Jerusalém para comparecer na presença de Deus. Então, o camarada, quando se tornava um prosélito, ele tinha que seguir esse ritual. Uma vez por ano, aonde ele estivesse, ele teria que aparecer lá. E esse camarada só era aceito se ele passasse pela circuncisão. Então nós temos aqui alguém que é um gentio, mas que também tinha sido aceito na religião judaica, e que agora Filipe vai e prega o evangelho para ele. Mas como o evangelho está sendo pregado para uma pessoa que não é da terra de Israel? O costume desses irmãos aqui era pregar o evangelho somente para judeu. Eles não anunciavam o evangelho para outra pessoa que não fosse da linhagem de Israel. Mas de repente, o Espírito Santo leva Filipe, tira Filipe de um local, leva para o outro para pregar o evangelho para um prosélito etíope. E lá ele prega o evangelho. O que Deus estava ensinando aqui? O evangelho não é só para o povo judeu. O evangelho não vai ficar preso a um costume cultural como a lei de Moisés. Não. O evangelho é universal. Vocês precisam compreender e entender que o evangelho é universal. Era um grande sinal de que o evangelho não era propriedade exclusiva de um povo. Não é propriedade exclusiva da minha denominação. Eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é Cristo. A minha denominação tem um costume. Não, nós temos o nosso costume e temos que defender esse costume no nosso meio. Mas o evangelho não é propriedade exclusiva nossa. O evangelho é para ser levado aos 4 cantos da terra. Subtópico B, Pedro e Cornélio. Para que os cristãos judeus compreendessem que o plano divino era alcançar todos os povos, o Senhor manifestou-se diretamente ao apóstolo Pedro. É possível perceber um grande avanço evangelístico no capítulo 10 de Atos, onde encontramos pela primeira vez uma missão oficial entre os gentios. Missão oficial. Uma missão que a igreja agora está reconhecendo. Sempre houve salvação entre o povo gentio, mesmo em vigência da lei, na época da lei, mesmo na época da lei, a lei de Moisés em vigência, sempre existiu salvação de gentios. Mesmo antes da igreja primitiva, antes dos apóstolos, antes de Cristo vir ao mundo, sempre existiu salvação de judeus. Como podemos provar isso?
a pregação de Jonas em Nínive. A pregação de Jonas em Nínive era para destruir a cidade, e aconteceu o contrário. Ao invés de haver destruição daquele povo lá, houve salvação. E Jesus ainda disse mais: olha, no juízo, no dia do juízo, no juízo final, os ninivitas se levantarão com essa geração e condenará essa geração, porque eles se arrependeram com a pregação do profeta Jonas. O caso de Ruth é um exemplo. Moabita, 2 vezes amaldiçoada, já era amaldiçoada por não ter nascido no povo judaico, e era amaldiçoada porque era descendência de um incesto. Era descendência de um incesto. E Ruth entra na geração de Cristo. A mulher prostituta que escondeu os espias, são todos exemplos que sempre existiu salvação de judeus. Agora, isso daí era tudo não oficial. Ou seja, não tinha um reconhecimento de alguém reunido para defender aquilo lá e dizer que aquilo lá estava certo. Mas agora, em Atos capítulo 10, vai ter um acontecimento oficial. Capítulo 10 e capítulo 11 vai ter a chancela de um grupo dizendo: está carimbado e assinado que... E o capítulo 15 também de Atos, né? São 3 capítulos, 10, 11 e 15, dizendo assim: olha, agora a salvação para os gentios é oficial, a igreja reconhece. Depois de tanto trabalho, depois de Deus trabalhar tanto, a igreja vem reconhecer que a salvação é para todos os povos, tribos e línguas. Mas a gente não vai ensinar universalismo aqui, pelo amor de Deus, hein? Não é universalismo. É todos aqueles de todas as tribos, línguas e nações que são chamados, que aceitam, que abraçam o Evangelho. Porque a maioria não abraça. Mas aqueles que abraçam, aqueles que aceitam, esses são salvos. Então a chamada é universal, mas a salvação é individual. Tá? Também não podemos aí também partir para o universalismo, que aí vamos estar ensinando uma heresia. Pegando um texto para ensinar a heresia. Não. Cada coisa no seu lugar. Então, Pedro e Cornélio é um acontecimento para vir a ensinar à igreja que o Evangelho não é somente para o povo judeu, mas é para todos. Tópico 2. Cornélio, um gentio temente a Deus. Cornélio não era prosélito, isto é, não era um gentio convertido à religião judaica. Nós tivemos o caso do eunuco, que era um prosélito, mas aqui o autor está dizendo, e dá para concordar dentro do contexto, que Cornélio não era prosélito, ou seja, ele não era convertido à religião judaica. Ele tinha práticas de judeu, ele tinha práticas da religião judaica, mas não era um convertido à religião judaica. Veja só, ele praticava esmolas, a religião judaica ensina isso. E o Velho Testamento, a lei de Moisés, ensina isso. Ele praticava o jejum, e a religião judaica ensina isso daí. O Velho Testamento, a lei de Moisés, né? Os costumes judaicos ensinam isso daí. Ele fazia orações, ele tinha um método de oração. Ele seguia um método de oração. E a religião judaica ensina um método de oração. Nós pentecostais não somos chegados em métodos, né? Nós não temos um método aí de orar 3 vezes no dia, né? Igual Daniel orava 3 vezes no dia. Nós oramos na hora que dá certo, na hora que vem na cabeça. Às vezes oramos só na terça-feira. Às vezes nem na terça-feira a gente ora, ou não vem, ou se vem não ora, né? Pentecostal é uma bênção, né? Para não dizer uma bênção ao contrário. Mas o Cornélio, em termos de religião, ele dá um baile em nós, viu?
Ele dá um baile em qualquer... Na maioria dos pentecostais ele dá um baile. O camarada tinha uma vida metódica. Ele tinha uma vida metódica tamanha, tão grande, que os próprios judeus davam bom testemunho dele. A nação de Israel dava bom testemunho dele. Engraçado. E aqui se ensina mais uma coisa, né? Que seja os lábios de outros para te louvar, mas não o teu. Se você tem uma vida religiosa, metódica, boa, nunca bata no peito, ó, eu faço. Não, você nunca. Mas os outros devem fazer. Os outros devem falar, olha, o irmão Valdivino, ó, ser crente igual esse daí eu quero. Mas o Valdivino mesmo ir lá e falar, não, ó, eu jejuo 3 vezes no dia, né? Não, aí não. Mas os outros falar bem de você, né? É o que se deve acontecer. Eu não devo testemunhar de mim mesmo, mas os outros dar bom testemunho de mim, isso daí é até uma prática recomendável para se eleger presbíteros, lá Paulo ensinando, né? Que era para escolher um presbítero que tivesse bom testemunho fora dos outros, não é isso? Dos de fora. Já pensou, rapaz? Vai lá nos de fora e fala, não, rapaz, aquele camarada ali, vixe, misericórdia, se eu para ser igual aquele ali, eu não quero ser crente nunca. É? E Cornélio, olha, Cornélio é um exemplo, hein? Cornélio é um exemplo, não era prosélito, ninguém ficou lá no pé dele. Isso significa o seguinte, hein? Que ninguém converte ninguém. Ninguém converte ninguém. A pessoa já é preparada por Deus para dar aquele bom exemplo. Cornélio era uma figura muito boa de dizer, olha, esse Deus fez a obra e fez de verdade. Então Cornélio não era um prosélito, mas era alguém que alcançou bom testemunho, né? Outra coisa também, se ele fosse prosélito, aqui está dizendo aqui, ó, entrasse, se fosse, Pedro não teria ouvido a acusação feita contra ele em Atos 11:3, entrasse em casa de homens incircuncisos e comesse com ele. Quando Pedro voltou da missão feita na casa de Cornélio, ele teve que enfrentar os irmãos, os líderes da igreja primitiva. A equipe estava lá reunida. Ele foi com uma turminha pequena e a turma grande ficou lá esperando ele. Ficou esperando pronto, né? Pronto para colocar ele no tronco. Estava todo mundo pronto para excomungar o Pedrão. Pedro vai ser cortado. Agora nós vamos cortar a asa de Pedro. Sabe por quê? Pedro fez uma coisa que é um pecado grave. Ele entrou na casa de um gentio. Mas ele não somente entrou na casa do gentio. Antes de entrar na casa do gentio, ele chamou os gentios para entrar na casa dele. Ou seja, a cultura e o costume não permite o judeu chamar um gentio para dentro da sua casa e nem ele ir na casa do gentio. Olha só, houve uma troca de favores entre o gentio e Pedro. Pedro chamou o cara para dentro de casa, dormiu uma noite, e na noite seguinte foram lá e entraram lá, ainda ficaram mais uma outra noite lá na outra casa, e entrou e comeu junto com eles. Almoçaram da mesma mesa, foram amigos, tiveram comunhão. Foram amigos, sentaram na mesma mesa, comeram, e agora, e a acusação deles era o quê? Entrasse em casa de homens incircuncisos. Se fosse prosélito, não teria problema, tinha feito a prática da circuncisão, era circuncidado, tinha o cuidado com os alimentos, os costumes alimentares, mas não, vocês foram lá na casa de homens que não são circuncisos, e dentro da lei de Moisés, todo aquele que é o camarada imundo, entrou numa casa, sentou na cadeira, a cadeira está imunda. Você, judeu, tocou na cadeira que o imundo sentou, está imundo também. É a lei.
é a lei de Moisés. E agora? Aí Pedro teve que dar a explicação. Aí Pedro conta todo o testemunho, né? Pedro era um camarada pentecostal, né? Teve uma visão do céu, né? Teve uma visão, teve uma revelação. E o outro lá também é pentecostal, viu o anjo foi lá, e o anjo foi lá e tal. Olha, Pedro contou toda a história. E a história é verídica, porque teve uma equipe junto com Pedro. A equipe falou, não, tudo isso aconteceu, realmente é o que Pedro está falando, aconteceu tudo isso daí. E tem mais uma, hein? Eles receberam o mesmo Espírito que nós recebemos. Mas como eles não são circuncidados, eles não fizeram a circuncisão, eles não fizeram rituais que a lei de Moisés manda, e receberam o mesmo Espírito, receberam o mesmo Espírito que desceu sobre nós, desceu sobre eles também. É difícil, hein? É complicado. O negócio é difícil, o negócio não é fácil não. Mas ali eles estavam caminhando e andando em frente para as quebras de paradigmas. Mas Cornélio era um gentio que temia ao Senhor. Capítulo 10, versículo 1 e 2. Deus interveio de forma poderosa para quebrar as barreiras entre judeus e gentios. Olha só. Para quebrar essas barreiras, somente Deus consegue quebrar as barreiras que nós mesmos construímos. Que muitas das vezes tem lá uma certa influência de palavras, mas que nós não compreendemos muito bem, tiramos fora do contexto, deixamos de entender o contexto e criamos barreiras que Deus tem muito trabalho para quebrar. Tópico A, a visão de Pedro, nós já comentamos. Tópico B, as barreiras da religiosidade. De acordo com o costume judaico, Pedro nunca poderia matar e comer os animais da sua visão. Mas o que Deus estava ensinando para Pedro com a visão? Que ele realmente teria que comer aqueles animais lá? Não é isso que a visão está, que o contexto está ensinando. Pedro compreendeu completamente quando ele entra na casa de Cornélio e fala para Cornélio: olha, vocês sabem muito bem que não é permitido a um judeu entrar na casa de um gentio e comer com ele, mas Deus me mostrou em visão que não faça homem nenhum comum ou imundo, aquilo que ele purificou. Então Pedro compreendeu que a visão que ele estava tendo era sobre os gentios. A discussão não é animais, a discussão é os gentios. Esses gentios não são mais imundos como você está acostumado a ensinar, e os costumes da lei ensinava. O costume, a mensagem agora é outra. Tópico C, a conversão de Cornélio. No encontro, Cornélio contou que buscava a Deus, descreveu sua visão e acrescentou que estava ansioso para ouvir o que Deus tinha a lhe dizer. Versículos 30 ao 33. Pedro ensina a lição que acabara de aprender. Deus não mostra nenhum favoritismo, mas aceita pessoas de todas as nações que o temem e praticavam o que é justo. Então Deus não mostra nenhum favoritismo. Eu não sou aqui agora o rei da cocada preta. Eu não sou agora. Nós temos essa tendência, né? De querer ser exclusivista. A gente vive uma guerra. A gente vive uma guerra que depois, na minha vida de cristão, na caminhada cristã aí, de tanto levar paulada, de falar assim, ó, paz do Senhor, irmãos, e o camarada te dá uma má resposta, que hoje em dia a gente anda na rua, encontra uma pessoa com a Bíblia na mão, e tem até medo de falar paz do Senhor. Porque a gente vive uma guerra, né? Uma guerra de religião, uma guerra de denominação.
As pessoas olham assim e falam, mas não serve tudo o mesmo Deus? Não é tudo do mesmo Pai? Não é a mesma Bíblia? A gente sabe falar contra os irmãos, a igreja primitiva, mas esquecemos que nós estamos vivendo igual ou pior a igreja primitiva. Nós criamos barreiras de denominação. Hoje em dia a gente está andando na rua, igual eu estava vindo agora para cá, para a escola dominical, e encontrei uma senhora com um jovem com a Bíblia na mão, mas a gente olha assim e fica até com medo, eu falo ou não falo? E se ela for da congregação cristã, ela me dá uma resposta mal. Se for, então a gente fica naquela situação, sabe? Parece que só é crente salvo aquele que está aqui junto com a gente, embaixo do guarda-chuva denominacional, embaixo da placa, né? Até parece que foi a placa que fez alguma coisa por nós. E criamos barreiras, irmãos. E construímos barreiras. Enquanto que o Evangelho ensina que em todos os lugares existem pessoas que são chamadas por Cristo e aceitam a salvação, porque o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo não está preso na minha denominação, o Espírito Santo não está preso com você. Você não prendeu o Espírito Santo, apesar de em alguns lugares da Bíblia o Espírito Santo ser representado como uma pomba, mas você não vê nenhuma gaiola. Você vê ele sendo representado como uma pomba, mas gaiola nunca apareceu. Mas nós achamos que temos uma gaiola e o Espírito Santo está preso conosco. Daqui um pouco a gente está igual aquele profeta lá, que deu um tapa em Micaías. Micaías chegou lá e profetizou, o outro profeta deu um tapa, deu um soco nele e falou, mas da onde passou o Espírito Santo para você? Da onde passou o Espírito Santo para você? Eu não autorizei o Espírito Santo passar para você. E deu um murro no Micaías. E assim nós estamos achando. Tem outros que acham que o Espírito Santo só fala com ele. É só ele. Só ele que tem o Espírito Santo, só ele que tem visão, só ele que tem revelação, né? Só ele que tem o dom, só ele que é o dono, é só ele. Mais ninguém, é ele é o exclusivista. É o exclusivista. Daqui um pouco Deus vai se ajoelhar diante dele porque ele é o cara. E não é bem aí, não é aí, não é por aí. Não é dessa maneira, não é desse jeito. Tópico 3, para terminar a lição. O significado da conversão de Cornélio. Algumas verdades ficam evidentes com o estudo da experiência de Cornélio. Tópico A universalidade do Evangelho. Não há no cristianismo espaço para atitudes exclusivistas. As promessas de Jesus não eram limitadas aos judeus. Deus não mostra nenhum favoritismo para com um povo ou raça. Como que João Batista pregava? Não presumais de vós mesmos dizendo, somos filhos de Abraão, porque em verdade eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não fique pensando aí que Deus fez uma promessa para Abraão e que sem mim essa promessa não vai se cumprir. Não fique pensando assim, não, porque Deus, para cumprir a sua promessa, vocês podem tudo ir embora, não sobrar nenhum. Deus pega essas pedras e faz elas se tornarem em filhos de Abraão. E essas pedras são os gentios. E essas pedras são os gentios junto com os judeus convertidos ao cristianismo. Amém? Jesus é o meio exclusivo de salvação. Ponto B. Isso é muito importante aqui. Sabe por quê? Senão a gente vai pegar o caso de Cornélio e ensinar salvação por boas obras. Se você não tomar cuidado, você pega o capítulo 10 de Atos e ensina salvação por obras. Veja só. Cornélio orava. Prática da oração. Obra da oração. Oração é uma obra
que você vai encontrar de Gênesis, Apocalipse, a orientação para você se dar essa boa obra. Esmolas. Também é uma prática que você vai encontrar dentro das Escrituras, mandamentos para a prática dessa obra. E Cornélio fazia esmolas. Jejum. Jejum é uma boa obra, é uma prática, uma obra que é orientada dentro das Escrituras, e Cornélio fazia. E agora? Agora eu vou pegar esse texto e ensinar salvação por meio dessas obras? Não. Dentro do contexto das Escrituras eu não posso fazer isso. Eu tenho que praticar isso e ensinar isso, mas não dizer que isso dá salvação. Isso não dá salvação. Olha, salvação é por intermédio de Cristo, a obra de Cristo na cruz do Calvário. Eu não posso de maneira nenhuma cancelar o sacrifício da obra de Cristo na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque se salvação fosse através de boas obras, Cristo não precisaria morrer na cruz do Calvário. Eu não posso pegar nenhum exemplo bíblico para cancelar a salvação de Cristo, trazida por Cristo na cruz do Calvário. Porque se fosse por essas práticas, Cristo não precisaria ir para a cruz do Calvário. Era só o homem praticar essas coisas e recebia a salvação. E outra coisa, isso se daria salvação por méritos. E a salvação não é por méritos próprios. A salvação é pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então eu faço e pratico boas obras não para receber a salvação, mas porque eu tenho a salvação. É porque eu sou salvo que eu pratico essas coisas boas. Então temos que tomar cuidado com isso daí, ó. A experiência de Cornélio confirma que, sem conhecer a Jesus, ninguém pode ser salvo. Ora, se essas práticas de Cornélio salvassem, Deus não precisaria enviar Pedro lá para pregar o Evangelho. Entendeu? Mas eu posso ensinar então que essas coisas não salvam, mas ajudam a salvação? Também não posso ensinar, porque eu vou estar ensinando que a obra de Cristo precisa de uma ajuda. E a obra de Cristo é perfeita, ela não precisa de ajuda. Ela não precisa da minha e da tua ajuda. Mas como então eu vou ensinar o quê? Vou ensinar o seguinte, aquilo que Cristo ensinou. Depois de vocês fazerem todas essas coisas, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o necessário. Então é aquele negócio, né? Político hoje prega honestidade como uma grande virtude. E honestidade não é uma grande virtude. Honestidade é obrigação. Ser honesto é obrigação. Fazer o bem e ajudar é obrigação, está imposto a nós. Paulo foi o que mais pregou o Evangelho. Ele disse: olha, mas me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Se eu prego, não me dá mérito nenhum, mas se eu não pregar, ai de mim se não pregar o Evangelho. Então quando eu faço o bem, não tenho mérito nenhum, porque isso é imposto a mim de fazer o bem. Aí você vai encontrar nas Escrituras algo dizendo que eu vou receber um pagamento por fazer o bem. Lógico, as Escrituras ensinam isso daí. Mas esse pagamento não é a salvação. A salvação é gratuita e o pagamento por fazer o bem também é graça sobre graça. Porque Deus, como Criador, não tem obrigação nenhuma de pagar ninguém, porque Ele é o Criador. É por graça que Ele nos paga. É por graça que Ele nos dá o galardão. É por bondade, é por misericórdia. É por compaixão. Então,
Aqui ele diz: a salvação decorre da graça divina pela fé exercida em Jesus, o Senhor e Salvador. A salvação decorre da graça divina. Veja que o autor aqui dessa revista, ele não diz aqui, olha, Cornélio foi salvo porque ele fazia isso. Ó, tem até o testemunho, todo mundo falava bem dele. Sim, amém. Glória, graças a Deus por isso que estavam falando bem dele. Verdade, é verdade, estavam falando bem dele. Mas a salvação é por graça divina. Que você tem que entender que Adão, o nosso pai carnal, nos deixou uma herança terrível. Ele nos deixou uma triste herança. Essa herança se chama morte. Única coisa que nós temos direito em Adão é a morte. Mais nada. Como está escrito no Evangelho de João: o que é nascido de carne é carne. Agora, o que é nascido do Espírito, e isso não é obra de Adão, é obra de Cristo. A obra de Adão foi gerar filho semelhante a ele, carne, pecador, não presta para nada. Mas a obra de Cristo é gerar filho segundo a imagem de Cristo. Perfeição, perfeito em Cristo. Enquanto estivermos em Cristo, somos perfeitos. Em Adão, morte, mas em Cristo, vida. O dom gratuito através do segundo Adão é a vida eterna, dada de maneira gratuita, dada de maneira totalmente gratuita a nós. Aqui do lado da revista aqui diz aqui, ó, um só povo. Na Epístola aos Efésios, capítulo 2, 14, o apóstolo Paulo escreve sobre o novo povo de Deus, que nasce a partir da obra redentora de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Deus tirou a parede da separação, que era a inimizade. O que Paulo está ensinando aqui? O que fazia essa inimizade? O que é essa inimizade? É a lei de Moisés. A lei de Moisés faz separação entre judeu e gentio. A lei de Moisés faz essa separação. Paulo está ensinando que essa inimizade foi tirada. Agora, a salvação vem pelo Evangelho, não é a lei. Mas irmãos, você não manda a gente ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Sim, manda ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e é para ler. E tem mais uma, hein? O camarada passa 50, 60 anos lendo a lei de Moisés. Se ele não chegar à conclusão que aquela lei ali não salva, serve somente para condenar, ele não entendeu nada da lei. Porque o ensinamento da lei deve te levar para uma compreensão que através da lei você não obtém salvação. Porque você tem que entender que a lei, ela é meritória. A lei, ela é meritória. Ou seja, o que é meritória? Por méritos. A lei estabelece a salvação por méritos. Só que dentro desses méritos aí, você pode fazer 99,9%. Se faltar um, você perde os 99. Ou seja, um único erro te anula todo o que você fez de certo. Porque a lei exige 100% de santidade. E o homem carnal vendido sobre o pecado não consegue atingir o nível alto de santidade da lei. Ele não consegue obedecer a lei na sua integridade. Paulo dizendo, eu vendido sobre o pecado, no poder do pecado, com o poder do pecado dentro de mim, eu aprovo o bem, mas não consigo fazer esse bem que eu aprovo. Mas o mal que eu reprovo, e mesmo antes de eu pensar, já estou praticando esse mal. E então agora,
a lei está enferma por causa da minha carne. A lei exige, mas não me dá condições de praticá-la. Eu preciso compreender que a lei é primeiro meritória, mas ela também é condicional. Eu tenho que compreender que a lei é condicional. Qual que é a condição da lei? Faça 100% dela. Não fez, você está fora. Ela é condicional. Ela te dá o mérito, mas ela te coloca uma condição. E essa condição você não consegue alcançar o objetivo dela. E tem mais uma, hein? Dentro dessa condição da lei, a lei foi dada para o judeu, a lei colocava a inimizade. O fato de você ter nascido em outra nação já te exclui, a lei já te exclui. Você tem que compreender que a lei exclui, por isso que você tem que ler Gálatas lá e entender que Paulo escreveu para Gálatas: olha, vocês que se justificam pela lei, da graça tendes caído. Vocês caíram da graça porque vocês agora estão se justificando pela lei, e a lei não aceita esse tipo de coisa. A lei diz que você é cão e acabou, você é cachorro e acabou. A lei diz que você é imundo e pronto, você não nasceu do povo de Israel, você já está excluído da lei. Mas agora, Paulo ensina que Cristo veio e tirou essa inimizade, cravando essa inimizade na cruz do Calvário. E agora está cancelada essa inimizade. Agora Deus pega judeu salvo junto com gentio salvo e faz dele um único povo e entrega na mão de Abraão. Aqui está a promessa feita para Abraão: gentio e judeus salvos pela fé e não pela lei, porque a lei nunca salvou ninguém, a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Mas todos que são salvos pelo sacrifício de Cristo, tanto antes de Moisés, ou durante o tempo de Moisés, ou depois de Moisés, todos são salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E é isso que eu tenho que e você tem que compreender e entender. Amém? Está terminada a aula.